Quem é vivo sempre aparece, né, família? A menos que você seja o futebol do Brasil, que esse aí já tá desaparecido há um bom tempo. Inclusive, tô gravando isso aqui depois da data FIFA, o Brasil com a pior classificação da história, em quinto lugar. Se fosse no formato antigo, o Brasil simplesmente estaria indo pra repescagem nas eliminatórias da América do Sul. É surreal. Enfim, Brasil, eu sinceramente não acho que passe nem das quartas de final, dependendo de quem pegar. Se tiver sorte no sorteio, talvez. Mas eu acho difícil. Acho muito difícil esse Brasil chegar sequer numa semifinal. Quem dirá na final, quem dirá ser campeão, né? E infelizmente a gente tem que falar isso, tendo que ver a Argentina dominando a eliminatória, assim, mas com muita facilidade. Não só em pontuação, distante do resto da galera, mas em próprio futebol jogado. Assim, foi um baile. Não à toa a gente tomou aquela surra deles quando jogou na Argentina na última data FIFA, sem ser essa de agora, anterior. Enfim, é com muito pesar que a gente tem que ver a Argentina sendo a melhor seleção sul-americana indo pra Copa mais uma vez. E com mais pesar ainda que eu vou trazer esse vídeo de hoje lá do Eurofoot, que é Argentina o caminho para o Trimundial, que, né, pela obviedade, eu imagino que seja contando a história das três Copas da Argentina. A gente viu, né, eu imagino que todo mundo tenha visto a última que foi em 2022, que aquela final absurda contra a França. E embora se possa reclamar de alguns pênaltis aqui e ali, no geral a Argentina realmente fez por merecer a conquista. Mas tem as duas primeiras Copas que eu, pelo menos, conheço muito por cima. A gente já viu aqui alguns vídeos que mencionavam as Copas e tal, que tinha algumas artimanhas ali. Teve, obviamente, o famoso gol de mão do Maradona. E também na Copa da década de 70 que a Argentina ganha. Tem uma parada ali que eu lembro de ter visto num vídeo do Storybook Football, falando que era bem controversa a maneira como foi feita, como foi ganho. Mas eu quero entender aqui um pouco melhor, vendo pela visão do Pedrocas, lá do Eurofoot. Então, simbora. Das várias finais perdidas, as decepções, do anúncio de Messi, que abandonou a seleção da Argentina, até a chegada de Lionel Scaloni e a jornada dos hermanos rumo ao topo do mundo. Esse é o caminho da Argentina até o tricampeonato mundial. Caralho. Para falar desse título da Argentina, a gente não pode começar direto na Copa de 2022, porque estaríamos deixando muita coisa de fora. Então a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo para remontar as origens do surgimento de Lionel Messi. Mas não se preocupe, esse vídeo não é uma biografia dele, mas a gente vai falar sim do surgimento dele justamente com a camisa da Argentina. E essa Então, acho que eu interpretei errado. Eu achei que fosse ser a história do Tri Mundial, os três títulos, mas não. Eu acho que vai ser só o caminho até o terceiro título de 2022. Então, acho que vai ser algo mais curto. Mas se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que conte mais detalhadamente a história das outras Copas da Argentina e das Copas em geral, pode deixar nos comentários. história começa lá em 2005, quando aconteceu a Copa do Mundo Sub-20. A Argentina Sub-20 tinha alguns nomes interessantes que depois virariam figuras carimbadas na seleção principal, como o Sérgio Agüero e o seu melhor amigo Lionel Messi, o capitão daquela equipe. E a campanha da Argentina nessa competição acabou sendo um vislumbre do que seria então a jornada de Messi pela Albiceleste. Ele lidera aquela equipe e termina o torneio como artilheiro com 6 gols marcados, incluindo gols decisivos nas oitavas, nas quartas, nas semis contra o Brasil e 2 gols de pênalti na final contra a Nigéria para levantar a taça. E tem mais, em 2008 ele acaba repetindo o roteiro nas Olimpíadas, né? Já com o Di Maria aparecendo também, Messi e companhia encaram o Brasil na semifinal e depois despacham a Nigéria na final com um passe do Messi pro gol do Di Maria para vencer então a medalha de ouro. Era só o começo e já parecia que Messi e a Argentina tinham tudo a ver, que ele com a camisa azul e branca ia sempre render, ia dar tudo certo. Mas o problema é que essa história pode até parecer de cinema, mas certamente não é um conto de fadas. Se nesses roteiros de jovens o Messi dominava,
não se podia dizer o mesmo com a seleção principal. Se a história do Messi é a jornada do herói, ela precisa então de um vilão, e por mais que o grande rival histórico e também geograficamente da Argentina seja o Brasil, não tem ninguém melhor para ser o grande vilão nessa história do que a Alemanha. É um embate histórico, a Argentina é campeã da Copa do Mundo em 86, justamente vencendo uma final contra a Alemanha, e depois em 90 os alemães dão o troco, vencendo também a Copa do Mundo justamente contra a Argentina. Depois disso, eles só foram se enfrentar novamente na Copa de 2006, mas parece que os alemães tinham alguma coisa contra os argentinos. Em 14 essa também, edição né? ficou marcada por ser a estreia de Messi em Copas do Mundo, quando ele entra num jogo contra Sérvia e Montenegro, dá uma assistência, faz um gol, mas ainda era muito jovem, né? Ele era reserva quando viu a Argentina derrotar o México nas oitavas e depois ser eliminada para a Alemanha nas quartas. Só que a gente pula para a Copa de 2010 e tudo isso mudou. O Messi foi de reserva e apenas uma promessa, já era um melhor do grande mundo, craque, estrela da equipe e titular absoluto. No ano anterior, ele tinha vencido com o Barcelona a Champions League e também levado para casa a bola de ouro. Ele chegava para a Copa do Mundo como o melhor jogador do mundo indiscutivelmente. A Argentina para essa Copa já tinha caras como Di Maria, Tevez e Higuaín, e o roteiro acaba sendo semelhante à de 2006. A Argentina novamente pega o México nas oitavas e passam, e novamente enfrentam a Alemanha nas quartas, mas agora com o Messi em campo certamente tinha tudo para a história ser diferente, né? E sim, foi bem diferente, mas não do jeito que eles queriam, porque a Alemanha aplica uma sonora goleada de 4-0 sobre os argentinos. Imagina que patético você ser goleado pela Alemanha na Copa do Mundo, né? E o Messi, melhor do mundo, pelo menos acaba foi vendo 7. a sua própria seleção ser eliminada sem que ele tivesse feito um golzinho sequer na Copa, somando então mais uma decepção com a camisa da seleção. E nessa época começou a se gerar um debate muito mesquinho sobre a argentinidade do Messi. Isso se deve a diversos motivos, mas o primeiro é que ele chegou a fazer categorias de base no News Old Boys, mas o fato é que ele foi pra Espanha pra jogar no Barcelona muito novinho ainda. Foi lá onde ele terminou sua formação, né, virou profissional e jogou praticamente a carreira inteira. Quando a gente pensa em grandes craques aí do futebol mundial, a gente lembra do Pelé, que passou praticamente o tempo todo no Santos, Maradona, que fez história no Argentinos Júniors e no Boca Juniors, o próprio Cruyff, que também foi fantástico no Ajax. Então o país desses caras pôde reconhecer o talento deles vendo eles jogarem em solo nacional, mas os argentinos não têm essa memória do Messi jogando lá, e por crescer na Espanha... O Messi talvez, não vou falar que talvez tenha sido o primeiro, mas é um belíssimo exemplo do que a gente tem visto cada vez mais hoje, que é o craque que ele mostra todo o talento e toda genialidade fora do país. As pessoas assim, obviamente, agora depois que o Messi já ganhou a Copa, é muito mais fácil de do argentino, se apegar a ele e ter um carinho nacionalmente falando, não só por ser um argentino jogando e sendo o melhor do mundo e tal, mas de fato uma identificação. Mas antes disso é muito difícil, mano. A gente tem como maior referência da atual geração o Neymar, que fez uma puta história no Santos, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, foi artilheiro em tudo quanto foi canto, mais de 100 gols, uma caralhada de jogo. Só que se o Neymar tivesse saído com, sei lá, 17 anos, 18 anos, ou no caso do Messi ainda mais jovem, pra já jogar no Barcelona, por exemplo, o Neymar seria muito menos... O Neymar hoje já é odiado por uma galera, muito por questões extra-campo, mas ainda assim pode ter gente que, sei lá, que não gosta dele como jogador. Isso já acontece ele feito uma puta história no futebol brasileiro, encantando muita gente que torcia pra outros times. Imagina se ele não tivesse jogado aqui, mano. O carinho com o Neymar com certeza seria muito inferior, mas tipo assim, muito inferior, tá ligado? Existia uma possibilidade real do Messi ter defendido a seleção espanhola se ele quisesse. Inclusive em 2010, quando a seleção da Espanha é campeã do mundo, muitos apontam que faltou o Messi, digamos assim, porque a base, a espinha dorsal daquela seleção eram os jogadores do Barcelona, né? Eram Puyol, Piqué, se essa Busquets, assim, Xavi, a gente fala muito da Argentina porque, obviamente, a Argentina já é campeã do mundo, já tinha sido campeã do mundo 2 vezes, e obviamente é muito mais tradicional do que a Espanha. Mas se o Messi, de fato, tivesse naturalizado espanhol e jogado por essa Espanha, do tic-tac, que ganhou 2 Euro, que ganhou Copa, puta que pariu, mano. A Espanha talvez tivesse sido um problema durante as outras Copas também, tá ligado? Em 14, em 18, porque, porra, a Espanha tinha um jeito muito pica de jogar futebol, justamente baseado no tic-tac.
E a gente tem visto isso voltando agora, né? Na última Euro agora que eles ganharam. Na Nations, embora tenham perdido a final pra Portugal. E nas próprias qualificatórias da Copa e tudo. A Espanha, acho que hoje dá pra dizer que é a seleção que joga o melhor futebol. Pelo menos do jeito mais envolvente, mais gostoso de você assistir. E chega mais uma vez sendo uma das favoritas pra Copa, tá ligado? Mesmo que, obviamente, agora surgiu o Yamal, que é uma puta de uma expectativa. Fora ele, não tem outros grandíssimos talentos absurdos, tá ligado? Tipo, o ataque é o Yamal, o Nico Williams e mais quem? O Morata? Não sei se o Morata ainda tá na seleção, mas... Enfim, não tem grandíssimas peças junto da Espanha. E isso é muito louco, tá ligado? E além desses fatores, também dizia-se que o Messi não tinha o espírito argentino, digamos assim. Se tu pegar o Maradona, pô, ele era um cara completamente aguerrido. O Messi sempre foi educado demais, tranquilo demais pra um sul-americano. Até trapaceava, né, de vez em quando. Era extremamente polêmico, mas tu não podia dizer que ele não tava se doando pela seleção, né? Já o Messi sempre foi esse cara mais reservado, mais calmo, mais quieto. E apesar da liderança técnica, né, ele nunca foi um grande líder dentro de campo, parecendo sumir em alguns momentos decisivos. Chegaram a chamar o Messi de pecho frio, uma expressão que quer dizer que o cara não tem garra, não tem empenho dentro de campo, né? Então tu pega, por não, exemplo, pra dizer que tá todo mundo totalmente errado, aí, não. Que era a Copa América de 2011, sediada justamente na Argentina, e os caras caem nas quartas de final, novamente sem o Messi marcar um golzinho sequer. Faltava alguma coisa, né, pro craque ali, e a grande prova pra ele seria a Copa de 2014. E pra essa Copa que foi no Brasil, ele chegava com um outro patamar, né? Se na Copa de 2010 ele chegou como melhor do mundo, pra essa ele já chegava com 4 bolas de ouro no currículo e já cravando seu nome entre os maiores futebolistas da história. Ele tinha ganhado tudo que era possível, faltava apenas um título pela Argentina e faltava a Copa do Mundo. O time base daquela campanha dos argentinos era Sérgio Romero no gol, Zabaleta na lateral direita, Garay e Federico Fernandes na zaga e o Marcos Rojo na lateral esquerda, Mascherano no volante, com Gago e Di Maria completando o meio campo, além do Messi ali como se fosse um 10, né? E no ataque, Agüero e Higuaín formando o ataque dos sonhos, pelo menos na teoria, né? Conheço pouquíssimo do Higuaín. O máximo que eu me lembro raramente era, sei lá, quando meu primo me chamava pra jogar FIFA, algum FIFA bem antigo, sei lá, 12 ou 13, eu acho que ele ainda tava no Real Madrid. Eu só lembro dele porque justamente ele tava no Real Madrid. Não lembro, e eu acho que depois ele vai pra Juventus, se eu não me engano. Eu acho que ele chega a jogar na MLS também, mas eu lembro pouquíssimo do Higuaín. Nem sei se ele foi pica pra caralho ou não. Fase de grupos, a Argentina vence Bósnia e Herzegovina com direito a golaço de Messi. Depois 1 a 0 no Irã, gol dele de novo. E pra fechar 3 a 2 contra a Nigéria, com, adivinha, gol de Messi. Dessa vez doblete dele. Mano, a Argentina enfrentando a Nigéria pra caralho, uma campanha perfeita, então, acho que é a terceira vez que aparece. Suíça nas oitavas de final. E o favoritismo aparente acabou não se concretizando. O jogo fica empatado até a prorrogação. E é só no finalzinho dela que o Messi vem carregando e toca pro decisivo Di Maria bater cruzado e marcar o gol da vitória. Di Maria sempre aparecendo. Em todos os jogos o Messi sendo absolutamente decisivo. Agora nas quartas contra a Bélgica, eles vencem por 1 a 0 com gol do Higuaín logo no comecinho, mas o jogo também trouxe uma notícia ruim. O Di Maria se machuca e sai lesionado, ficando de fora do resto da Copa. Ele que é um jogador tão importante. Sem um dos seus principais jogadores, a Argentina enfrenta aquela Holanda de Van Persie, Sneijder e Robben. E nas semifinais, o jogo vai pros pênaltis até que brilha a estrela do goleirão Romero. Ele pega 2 cobranças e coloca a Argentina na final da Copa. O problema é que a final era justamente contra a Alemanha. A Alemanha tinha eliminado a Argentina da Copa em 2006 e em 2010 com uma goleada humilhante. E tem mais, os alemães chegavam pra aquela final tendo metido 7 a 1 nas semis, né? Então os caras estavam embalados, mas na final a chance da Argentina ter vencido era grande, porque eles perdem pelo menos 2 grandes chances. Uma com o Higuaín, que sinceramente não dá pra imaginar como é que aquele cara não acertou pelo menos um chute no gol, né? É a partir daí que o Higuaín começa a ganhar sua fama de Igua ruim, e o Messi também tem... Então acho que minha pergunta foi respondida. E pá, ele não era tão bom assim, não. Uma chance que ele perde, o jogo vai pra prorrogação e tudo indicava pra mais uma disputa de pênaltis quando o Schürrle acha uma bola para o Götze, ele broca. É verdade, o gol da final foi do Götze, né, campeã mundial. Dessa vez o Messi chegou pertinho da taça, conseguiu ver ela bem de perto, mas não pôde tocá-la. Esse tipo de vídeo dá um trabalho gigantesco pra equipe inteira e a gente tem tentado fazer cada vez mais produções com esse nível. Então se você puder, muito bom, por favor, deixa o like no vídeo e também se for novo aqui no canal, considere se inscrever. É só clicar no botão vermelho embaixo aqui do vídeo. Muito obrigado e seja bem-vindo. Pesadelo. Sim.
Mesmo com a frustração, a Argentina estava fortalecida e chegava para a Copa América de 2015 no Chile com grandes chances. O time é em grande parte o mesmo, né, com algumas mudanças como a entrada de Otamendi e Paredes, mas a Argentina vai avançando com direito até mesmo a uma goleada acachapante de 6-1 para cima do Paraguai nas semis, então chegava numa final com chance de ganhar um título. E poderia parecer que a Argentina era a grande favorita, mas os donos da casa, que eram finalistas, o Chile, tinha uma geração que foi brutal para eles lá, né, com Alexis Sanches, o Vidal e até mesmo o mago Valdívia. E essa Copa América acaba sendo decidida nos pênaltis, né? E lembra daquele lance do Higuaín? Poderia ter decidido uma Copa do Mundo para a Argentina e o Chile se sagra então campeão da Copa América. Mais uma decepção argentina, mais uma decepção pro Messi. Só que acontece foi o Chile que ganhou duas vezes, né? Tão rapidamente uma chance de revanche assim, porque logo no ano seguinte, Copa América de novo, foi a Copa América Centenário, que em comemoração a isso foi disputada nos Estados Unidos. Genial. De qualquer maneira, a Argentina vai avançando e chega novamente à final. E mais uma vez contra o Chile. E de novo tem aquela repetição de roteiro, porque mais uma vez a final vai para disputa de pênaltis. Goleirão Romero volta a brilhar, pega o penal do Vidal. Aí vai o Messi para a primeira cobrança da Argentina e isola completamente a sua cobrança. No final, o goleirão chileno bravo pega mais uma e a Argentina acaba se sagrando vice-campeã novamente. Era o terceiro vice argentino em 3 anos. Quando acabou o jogo, o Messi foi visto aos prantos. Caralho, esse meme é dessa Copa América? Eu achei que tivesse sido de algum jogo bem mais recente do que de 2016. Chorando como nunca. Não é exagero nenhum dizer que esse foi o pior momento da carreira dele. Ele sentiu muito e chegou a anunciar de cabeça quente a sua aposentadoria da seleção argentina. No vestiário pensei que esse é o final pra mim na seleção. Não é pra mim. Tentei muito ser campeão com a Argentina, mas não aconteceu. Não consegui. A gente já chamou essa história de jornada do herói do Messi, né? E em toda jornada como essa, sempre tem momento que o herói acaba recuando, desistindo, mas no final muda de ideia e volta pra tentar mais uma vez. E o Messi de... Puta filme, inclusive, esse é o Rock 4? Ou é o terceiro? Acho que é o 4, que no terceiro ele enfrenta o mano lá que tem barba. Nesse quarto aí ele enfrenta o Russo. Puta filme bom, tá? De fato voltou para a seleção e foi então disputar a Copa de 2018 na Rússia. Mas dentre essas últimas decepções, essa de 2018 talvez tenha sido a pior, porque assim, o goleirão Romero, que era o titular, estava machucado. Aí entrou no gol o Caballero. E o técnico era o Jorge Sampaoli. Grande Sampaoli. Na carreira, um técnico respeitado, porém nessa Copa do Mundo, ele acabou ficando muito marcado por ter perdido completamente o controle do grupo e o respeito dos jogadores. Até dizia-se meio de brincadeira, meio sério, que de fato quem tomava as decisões na seleção da Argentina naquela época era o Mascherano. O primeiro jogo da Argentina naquela Copa foi contra a Islândia e o que tinha tudo pra ser um passeio acabou sendo um pesadelo. O Messi perde um pênalti no tempo normal, de novo. A Argentina empata em 1-1 e começa mal aquela Copa, e foi aí talvez que tenha começado aquela noção de que o Messi é um gênio, mas de repente pênalti não é com ele, né? Deixa disso. No jogo seguinte, a Argentina enfrenta a Croácia e leva simplesmente um 3-0. Um detalhe de que o placar foi aberto com uma falha bizonha do goleiro Caballero. A sorte é que a Argentina ainda pegava a Nigéria. Eles tinham um bom retrospecto contra os nigerianos, né? Como você já viu nesse vídeo. E acabam conseguindo vencer por 2-1 com um gol do Marcos Rojo no finalzinho já, com a Argentina avançando para as oitavas de final. Foi nesse dia que teve aquelas imagens do Maradona completamente possuído nas arquibancadas, né? Só que por passar em segundo no grupo, eles acabaram enfrentando a França direto nas oitavas de final. E aí deu ruim, né? Foi um dos melhores jogos da Copa aí, com direito a golaço do Di Maria, gol Puskás do Pavard. E com um 4-3 histórico, a França então despachou os hermanos. Menos mal que a derrota foi para a seleção que acabou sendo campeã do torneio. Mas de fato, aquela Copa do Mundo foi não só mais uma decepção para os argentinos, como meio que a perda da esperança, assim, porque tava um caos a seleção argentina, que parecia terra arrasada, parecia que tipo, cara, daqui não vai sair nada, sabe? Mas muitas vezes o herói também tem um companheiro, um ajudante, um amigo que ajuda ele a alcançar os seus objetivos. E esse amigo chegou. Scaloni. Depois do fracasso da seleção argentina com o Sampaoli, quem assumiu o comando foi o jovem treinador Lionel Scaloni. Acho que era auxiliar técnico do Sampaoli. Meio que pegou a vaga porque ninguém tava querendo segurar essa bucha, imagina que loucura, pô, tu é o Sampaoli, que teoricamente é um técnico, né, formado já, e você foi um fracasso na seleção na Copa.
E aí, pô, o seu auxiliar, que até então, imagina, eu nunca tenha comandado nada, porque era um auxiliar, vai lá e ganha a Copa do Mundo. Que loucura, cara. Pra você ter uma Que ideia, loucura, essa mano. foi a primeira experiência do Scaloni como treinador. Dava a É isso impressão mesmo. que eles estavam deixando o Scaloni Que bizarro, lá, mano. até que alguém melhor do que ele ficasse disponível pra assumir, saca? O Santos A não tem essa próxima sorte, disputa, né? então, seria a O Copa Santos América. vai lá e contrata o auxiliar do Tite, que já tinha sido treinador de Copa do Mundo e a porra toda, e o cara é um bosta. A seleção argentina não. Fica com o auxiliar do Sampaoli e são campeão do mundo. Que vida injusta do caralho, né, mano? De 2019, com o Scaloni já promovendo várias mudanças na equipe aí, por exemplo, com as entradas de Depou, Lo Celso, Acunha, Lautaro Martinez, levando esse time até a semifinal contra o Brasil. Só que não foi dessa vez, o Brasil vence por 2-0 com gols do Firmino, do Gabriel Jesus, e vai pra final, acaba sendo campeão, né? E Messi e companhia ficam chupando o dedo novamente. E como a Copa América é uma loucura, em 2021 já teve mais uma, né? Que foi novamente O calendário da Copa sediado América no é uma Brasil, bizarrice. e a Argentina chegava com algumas outras mudanças, como a chegada do lateral direito Molina e também do Emiliano Martinez assumindo Maldito a titularidade seja do gol. E a semifinal Dibu contra a Martínez. Colômbia acabou sendo uma das partidas mais marcantes. Isso porque os argentinos empataram em 1-1 e o jogo foi para as cobranças de pênaltis, né? E tinha todo aquele fantasma das cobranças de pênaltis que eles perderam contra o Chile 2 vezes consecutivas. Só que dessa vez um camarada chamado Dibu Martínez, o goleirão que agora tinha assumido a titularidade, provou que pênalti é com ele mesmo. Ele pega 3, amigo, e classifica a Argentina para a final da Copa América. Só que a final era contra o Brasil, o time que tinha eliminado eles da Copa E América. aí o Renan Lodge que jogava em casa. faz o que Mas faz. se o Brasil era sólido, a Argentina tinha um cara que adorava ser decisivo. O Depou manda uma bola para o Di Maria, o Renan Lodge falha ali na interceptação. Grande e Renan aí Lodge. vem a cavadinha. Di Maria faz um baita de um golaço, que se você botar lado a lado com aquele gol que ele fez, que deu o título das Olimpíadas de 2008, é praticamente igual, só que na ponta invertida. Caralho. E o jogo Realmente. acabou assim, 1-0 para a Argentina, que foi campeã. E o Messi venceu o seu primeiro título com a seleção principal, tirando um peso enorme E das deu costas. todo o gás pra Foi eles irem pra caminhão, Copa. uma betoneira de Puta que lágrimas, pariu, né, que mano. saiu aí de cima de Messi e companhia. Não era só uma Copa América pra eles, não. E a Argentina, a partir daí, passou a gostar de ganhar títulos. No meio de 2022, uma nova competição que ressurgiu, na verdade, né, chamada finalíssima. Finalíssima, colocava Contra a o campeão da Itália? Copa América, que era a É, né, Argentina, que ganhou a contra o Euro. campeão da Eurocopa, que era a Itália. E a Argentina não só vence, como massacra os italianos por 3-0. Era uma nova taça de menor importância, é verdade, mas era mais um título para uma geração enterrada no fracasso e lavada por cachoeiras de choro. Era muita coisa. Com a alma renovada, a Argentina estava pronta então para a Copa do Mundo de 2022. E nas vésperas da Copa, os caras chegavam com muito favoritismo, né? A seleção argentina era apontada pela maioria das pessoas como uma das 3 com maior chance de vencer a Copa do Mundo, né? E não era à toa, os caras estavam com um retrospecto absurdo. Além das taças que eles tinham ganhado, eles estavam chegando pra Copa com 36 jogos de invencibilidade. O time tava organizado, verdade, não sabia né? o que era perder, e bastava uma vitória ou um empate no jogo de estreia na Copa do Mundo pra eles baterem o maior recorde de invencibilidade de uma seleção. E a primeira partida na estreia da Copa era contra a Arábia Saudita, então era a oportunidade perfeita, Pô, né, pra eles. Esse jogo aí foi uma falsa esperança do caralho, mano. A Argentina perdendo pra Arábia Saudita. A gente já pensa, pô, foda-se, tá ligado? A Argentina esquece. Os caras vão lá e ganham a Copa, cara. Caralho, mano. O É time que muito começou a Copa improvável. tinha o Emiliano Martínez no gol, uma linha defensiva com Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico, Paredes e Depou de volantes, Di Maria e Papu Gomes mais à frente, Messi e Lautaro Martínez no ataque. Começa o jogo e a Argentina é claramente superior, criando chances até que o Depou é derrubado na área, pênalti, e quem vai pra cobrança é ele, Lionel Messi. O que será que tava passando na cabeça dele, né? Em 2018 ele também estreou na Copa do Mundo, batendo pênalti e perdendo, né, contra a Islândia. Mas dessa vez ele desloca o goleiro e abre o Aí placar o Messi pra já tinha fazer aprendido 1 a com o 0. Neymar como E o se resto do bate primeiro pênalti. tempo é todo da Argentina, que poderia ter feito uns 3 ou 4-0 ali. Acontece que a Arábia Saudita fez uma linha de impedimento muito boa, o Lautaro Martínez que o diga, né? E acabou travando os ataques da chamada escaloneta.
Só que no segundo tempo tudo mudaria. A Arábia Saudita começa empatando a partida. E se tem um defeito dessa seleção argentina, é que às vezes ela se desmontava, se bagunçava depois de tomar um gol. E foi o que aconteceu aqui. Logo depois, os sauditas atacam novamente com Al Dawsari fazendo um baita de um golaço, sacramentando o 2-1, uma das maiores zebras da história das Copas, e pondo fim a 36 jogos de invencibilidade dos argentinos aí. Essa derrota foi crucial. Tu perder a invencibilidade pra Arábia Saudita, né? E destruiu, cara. Que loucura, estavam torcendo contra, já começaram ali a calcular todas as possibilidades da Argentina já ser eliminada na próxima rodada contra o México. E é nesse jogo que o Scaloni decide mudar. Ele foi um treinador que durante essa Copa inteira nunca teve medo de fazer alterações para consertar a equipe. Entram Lisandro Martinez, Montiel, Acunha, Guido Rodrigues e McAllister no time titular. Caralho, mexeu meio time. Pra mim, por exemplo, na época, né, pareceu que era um desespero. Tipo assim, pô, não ganhou a primeira partida, já muda o time inteiro, como se tudo tivesse errado, saca? E o jogo deles contra o México realmente foi ruim. Parecia que a equipe estava muito afetada, sentindo muita pressão. E aí é no segundo tempo que o Scaloni coloca mais duas peças em campo que seriam vitais para a campanha como um todo. Entraram os jovens Enzo Fernandes e Julián Álvares. E daquele momento em diante não sairiam mais da equipe. Pouco tempo depois, o Messi consegue destravar o jogo com um golaço e ainda faz o passe ali pro Enzo Martinez marcar outro belo gol e fechar o placar em 2-0. Um tempo no futuro, o Tagliafico deu uma entrevista e ele disse que foi depois dessa vitória contra o México que a equipe passou a acreditar que poderia vencer a Copa do Mundo. Agora contra a Polônia a situação era complicada. Os argentinos não estavam classificados, poderiam cair ainda na fase de grupos, mas eles estavam com muita confiança para essa partida. Estavam amassando a Polônia, até com um pênalti altamente contestável para os argentinos. Vai o Messi para a bola. Ele se prepara para bater e exorcizar de vez todos os seus demônios, para deixar para trás essa história de ser pipoqueiro, de perder pênaltis decisivos. Ele corre, dessa vez dá um porradão e o Szczęsny faz uma defesa absurda. O único pênalti que o Messi não bateu do jeito que o Neymar normalmente bate, né? Que é esperando o goleiro cair ali para um canto, chutando mais rasteiro. A única vez que ele tentou meter a porrada na bola, ele errou. Que bizarro. Assombravam o gênio. Só que dessa vez a equipe do Scaloni demonstrou, né, assim como tinha sido na Copa América, que não dependia mais apenas do Messi. No segundo tempo eles abrem o placar com o McAllister e ainda funciona ali a dobradinha de Enzo Fernandes e Julián Álvares, com passe do Enzo pro Julián fazer o 2-0. Fechando a classificação para as oitavas, mas com um problemaço. O Di Maria teve um problema físico e acabou virando dúvida para o restante do torneio. Contra a Austrália, o time se mantém o mesmo, né? Só entra o Papu Gomes no lugar do Di Maria machucado. Eles acabam conseguindo fazer 2-0. Um belo gol do Messi, depois o Julián Álvares ampliando o placar numa falha grotesca do goleirão Matt Ryan. Mas o time não era perfeito e os problemas persistiam. Lautaro Martinez tem duas chances de matar o jogo. Perde as duas. Mano, a Copa do Lautaro foi horrorosa. Com um gol contra do Enzo. E aí aquela famosa fragilidade da Argentina depois de tomar um gol volta a aparecer. E no último minuto do jogo, a Austrália tem a chance de empatar com o jovem Garan Kuol. E só não o faz porque brilha a estrela de Emiliano Martinez. Ele que fazia uma Copa quieta, né? Discreta até aqui. Mas faz uma defesa milagrosa para classificar a Argentina para as quartas de final. Para as quartas de final contra a Holanda, o Scaloni mais uma vez resolve mexer na equipe. E é uma grande alteração tática. Ele espelha o sistema da Holanda e entra com 3 zagueiros. Romero, Lisandro Martinez e Otamendi, com Molina e Acunha de alas. E a aposta dá certo. Na dificuldade de atacar, o Messi consegue achar um passe teleguiado pro próprio Molina, que agora como ala tinha mais liberdade de chegar no ataque. Ele infiltra, faz 1-0. Depois o Acunha, o outro ala, também com mais liberdade, é derrubado na área, pênalti pra Argentina e lá vai o Messi. Dessa vez ele volta a bater com tranquilidade, né? Faz o 2-0 e com direito a provocação ali em direção ao Van Gaal. Mas não deveria ter provocado o holandês, porque ele faz alterações, coloca 2 centroavantes grandalhões na área e um deles, o Weghorst, faz de cabeça. E lembra daquela história da Argentina frágil depois de tomar um gol? Pois é, amigo. No último minuto de jogo, falta pra Holanda na entrada da área. E numa jogada ensaiada sensacional, o Koop Meiners toca pro Weghorst fazer mais um e empatar o jogo em 2-2. A partida vai pros pênaltis, o que poderia ser um pesadelo pros argentinos. Só que dessa vez eles tinham Dibu Martinez do lado deles. Maldito seja de novo. Histórico de ser pegador de pênalti. Que maluco chato da porra. O Messi converte essa cobrança, enquanto o Dibu pega as penalidades do Van Dijk e também do Berghaus. O pênalti decisivo fica a cargo do Lautaro, que vinha sendo chamado de Laubagre Martinez, de tão ruim que estava sendo a Copa do Mundo dele. Tanto é que foi pro banco de forma incontestável.
Mas ele converte e classifica a Argentina então para a semifinal. E lembra daquele problema que os argentinos tinham com o Messi, com o jeito dele mais caladão e tal? Essa partida Ele tem a contra a discussão Holanda com o foi mais Van Gaal no pegada, pós-jogo, e né? o Messi, cara, além da provocação ao Van Gaal no gol, né? Também depois do jogo, ele tá dando uma entrevista e aí passa mira, o bobo. Weghorst, que foi cumprimentar ele, né? E o Messi simplesmente manda um... Mira, bobo, que mira, bobo. Anda pra allá, bobo. Anda pra allá. Mostrando uma faceta muito diferente do Lionel e uma que a torcida adorou. Livre do peso de não ganhar títulos, livre do fantasma da derrota na fase de grupos, superando momentos embaçados como esse contra a Holanda e ainda tendo no seu treinador um cara que não tinha medo de mexer, de encontrar soluções dentro da equipe, de fazer alterações táticas diferentes para adversários diferentes. E a Argentina então estava pronta para semifinais que muitos sonhavam que seria contra o Brasil, mas foi contra a Croácia. E contra a Croácia nas semis, poucos esperavam um jogo fácil, porque os croatas eram aquele tipo de time chato de enfrentar. Os caras tinham eliminado o Brasil e tinham um dos melhores meio-campos do mundo, né? Com Brozovic, Kovacic e Modric. Esses três aí engoliram o meio-campo brasileiro, né? E aí foi que o Scaloni deve ter assistido a partida entre Brasil e Croácia umas 200 vezes e resolveu, cara, vou trocar a equipe de novo. Ainda sem Di Maria, ele resolve ir com Enzo Fernandes, McAllister, Depou e Paredes. 4 meio-campistas com superioridade numérica e potência na marcação anularam o meio-campo da Croácia. Por conta disso, o jogo ficou muito a cargo dos atacantes e o Julián Álvares fez a diferença. Ele é derrubado na área, pênalti novamente, e lá vai o Messi bater mais um penal nessa Copa. Ele converte e abre o placar. Depois, o Julián Álvares faz uma jogada solo ali, vai levando aos trancos e barrancos e amplia. Mas 2-0 é um placar perigoso, não dá pra brincar. E foi aí que o Lionel Messi pegou o Vardiol, um zagueiro croata de 20 anos, que vinha sendo esse lance dele na beira do campo com o Vardiol é sacanagem. Destroçou o camarada. Ele faz uma corrida, puxa pra um lado e pro outro, deixa o Vardiol completamente tonto e faz uma assistência perfeita para o Julián Álvares fechar o 3-0 e colocar de vez a Argentina na final da Copa do Mundo novamente. E vocês lembram que a Alemanha era a grande vilã da Argentina por muitos anos, né? E talvez enfrentar os alemães numa final seria o fechamento perfeito para essa história. Mas por mais que às vezes pareça, esse vídeo tem um roteiro, mas a vida não tem. E o adversário na final seria a França, que era atual campeã do mundo e tinha eliminado a Argentina na Copa do Mundo de 2018. E novamente o Scaloni, um cara, olha, esse tem coragem, né? Um camarada que não tem medo de mudar. Ele volta com o Di Maria agora recuperado e pra surpresa de todos, tá? Não tinha ninguém pensando que ele poderia fazer isso. Ele taca o Di Maria lá na ponta esquerda. Muito arriscado, porque o Di Maria tava voltando de lesão e ele chegou a jogar na ponta esquerda em vários momentos da sua carreira, mas a posição principal dele há muitos e muitos anos foi sempre a ponta direita. Mas a aposta do Scaloni mais uma vez valeu a pena, né? Depois de um domínio absoluto da Argentina no jogo, o Di Maria invade a área, é derrubado e é pênalti pra Argentina. E lá vai o Messi. Sem os fantasmas, agora convertendo os pênaltis todos, né? Ele faz ali deslocando o goleiro 1-0 e depois de um contra-ataque absolutamente brutal da Argentina. E aí chega no Di Maria livre pela esquerda. Decisivo como sempre fazer o 2-0. A Argentina... Pô, fato curioso aqui, tá? Eu me assustei nessa final porque eu dormi, mano. Eu não lembro que horário tinha sido exatamente esse jogo, mas eu lembro que eu tinha trabalhado até de madrugada no dia da final. E aí, tipo, eu acordei de manhã esperando começar o jogo pra pegar ele desde o começo. Só que aí, como eu tava naquele pré-jogo e tal, era na Casa TV, a galera comentando sobre o jogo e tal, faltando uns 30, 40 minutos pro jogo, eu apaguei, mano, eu dormi. Eu acordei e tal, acho que no finalzinho do primeiro tempo já, mano. Tomei um susto, se eu não me engano já tava 2-0 no primeiro tempo. Loucura, mano. Eu acordei e eu vi o 2-0 e falei, mano, não é possível, mano. Não é possível que a Argentina vai ser campeão do mundo. A Argentina dominava, mas não conseguia marcar mais gols. O Di Maria, cansado, é substituído. E como a gente falou anteriormente, essa fábula é uma epopeia de Messi e companhia, mas certamente não um conto de fadas, né? Já no finalzinho do jogo, Kolo Muani é derrubado na área, pênalti, o Mbappé converte. E aí lá vem o Mbappé nessa final aí também foi sacanagem, tá? Os caras desesperam. O cara fez 3 gols na final e perdeu. Essa é a jornada do herói do Messi, mas poderia muito bem ser de outro craque, né? Porque logo depois desse gol de pênalti do Mbappé, ele tabela, recebe na frente da área e acerta um sem pulo ali, um voleio perfeito pra fazer o 2-2. Mas... Inclusive, uma pergunta. Pra quem tava acompanhando na época, vocês estavam torcendo pra França ou pra Argentina? Porque assim, minha visão, já falei várias vezes aqui,
Quero que a Argentina se exploda. Eu tava torcendo pra França. Mesmo a França sendo carrasca do Brasil já várias vezes e não sendo muito fã do Mbappé. Eu tava torcendo pra França. Eu preferia que a França fosse tricampeã do mundo do que a Argentina. Mas tinha uma caralhada de gente torcendo pra Argentina por odiar a França e pelo Messi, tá ligado? Mas não foi o meu caso. Infelizmente, torci pra França e, né, a França fez o favor de perder. Mais uma vez a Argentina mostrava sua fragilidade depois de tomar um gol, e mais uma vez a partida ia pra prorrogação. O momento era todo da França, mas o fato é que na prorrogação o Lautaro Martínez tem diversas chances de fazer o gol e acaba perdendo todas, mas numa delas ele finaliza em cima do Lohri e a bola acaba sobrando então, como que de forma predestinada para o Messi empurrar de perna direita e fazer o 3-2 pra Argentina. O título argentino praticamente garantido, né? Só faltava avisar o Mbappé. No abafo ali ele manda uma bola pra dentro da área, ela bate no braço do Montiel e é pênalti. Lá vai o Kylian novamente, com o Mbappé convertendo, né, fazendo um hat-trick na final de Copa do Mundo, num jogo que já tava maluco, mas ficou ainda mais quando no finalzinho da partida, já no apagar das luzes, Kolo Muani recebe uma bola sacanagem. Contra o Emiliano Martínez. Podia passar pro Mbappé também. Driblar o goleiro, bater colocado do lado, mas ele tenta mandar um pancadão. E o Emiliano Martínez sai, pô, vai tomar no cu, gesto de goleiro de handebol e faz uma das maiores defesas da história do futebol, se não a maior das Copas do Mundo. Praticamente aquela defesa valeu um título. E se aquela bola entra, provavelmente esse vídeo aqui seria contando a jornada da França bicampeã mundial, a jornada do herói do Mbappé, mas o M. Martínez não permitiu e a disputa da Copa do Mundo foi para as cobranças de pênaltis. Parecia predestinado também que o Messi, que teve problemas com pênaltis a carreira inteira, tivesse que decidir o maior título da sua vida também nas cobranças. Milímetros às vezes são a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre o gol e a trave. O Messi faz aquela cobrança deslocando o goleiro e bate fraquinho. A bola, numa lentidão incrível, entra. Messi faz o gol. Tava perto da mão do Lohri. O torcedor argentino nessa hora tava com o coração parado. Em mais uma daquelas coincidências aí, roteiros repetidos da seleção da Argentina. Se ele começou a sua trajetória na Argentina na Copa do Mundo Sub-20 em 2005, marcando 2 gols de pênalti na final, para ganhar aquela Copa, 17 anos depois ele faria a mesma coisa. Um dos nas cobranças e um no tempo normal. Tudo bem, mas é um roteiro que não tem como não apontar semelhanças. Pela França, o Coman se prepara para bater e brilha outra estrela dessa Copa do Mundo pela Argentina, que foi o goleirão Emiliano Martínez. Ele pega o penal, deixa a Argentina na frente e depois entra na cabeça do Tchouaméni. Ele joga a bola para longe, né? O Tchouaméni tem que fazer, além daquela caminhada tradicional do meio campo até a área, tem que buscar a bola lá no bico da área. E depois, com mais umas provocações ali, ele tenta desestabilizar o garoto Tchouaméni. E por muitos anos aí, a gente discutiu quem que era o melhor volante do futebol mundial. Muitos apontavam o Kanté, apesar de que ele não jogava nem como volante em grande parte das suas partidas. E muitos ressaltavam o Casemiro também, né? E é importante falar que o Tchouaméni, ele acabou pegando a vaga do Casemiro como titular do Real Madrid. E para essa Copa do Mundo, com Kanté e Pogba machucados, ele também acabou pegando a vaga titular, que seria talvez do Kanté, né? Nos pés desse garoto tão iluminado, Tchouaméni, tão bom de bola, vinha uma responsabilidade gigantesca. Ele sabia que tinha que bater bem aquele penal para passar pelo Martínez e bateu, tirando do goleiro, mas tirando demais, mandou para fora. E a cobrança decisiva acaba caindo nos pés do Montiel. O lateral argentino foi o cara que acabou tocando com a mão na bola, né, com o braço na bola. Se ele erra esse pênalti, que ele ia ser execrado na Argentina, goleiro para um lado, ia ser sacanagem. Depois de tentar e se decepcionar diversas vezes, Lionel Messi, o herói da conquista, vencia enfim o único título que faltava na sua estante, consagrando-se de vez como um dos melhores jogadores e atletas da história, para muitos o melhor, e agarrando aquele título que lhe faltava, que tanto lhe fez chorar, que muitos usavam para criticar. Bom, agora o Messi tem Copa. Sorte da Copa. Se você assistiu até o final, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho e por favor dá uma força pra gente, deixando um like no vídeo, que isso faz com que o vídeo seja recomendado pra mais gente, beleza? Nos vemos no próximo então, um grande abraço, falou! Pô, que vídeo foda, tá ligado? Eu espero muito, né, se Deus quiser, que o Eurofute possa fazer um desses
na final do ano que vem, falando sobre a ressurreição do Brasil com o Hexa. Acho que vai acontecer? Nem um pouco. Acho que tá muito longe disso, inclusive. Pô, se for, sei lá, desenhar seleções, possíveis seleções pra ganhar a Copa, pô, você vai pôr a Espanha, você vai pôr a própria Argentina, você vai pôr a França, que mesmo estando meio mal, ainda assim tem talento pra caralho na seleção. E sei lá, mais alguma? Portugal, talvez, porque ganhou a Nations e tem muito talento também. Pode ser, tá ligado? Mas o Brasil, pra mim, tá nessa Copa de 2026, vai numa prateleira abaixo. Pode ser que tudo encaixe e a gente consiga ganhar mesmo sem performar muito bem. Agora a gente, né, depois praticamente das eliminatórias inteiras, a gente tem um técnico finalmente, que é o Ancelotti. Ainda assim, não sei se vai dar tempo, porque ele vai pegar a seleção o quê? Faltando o quê? Um ano e meio pra Copa? É muito pouco tempo. Teve só 4 jogos das eliminatórias, né? E vai ter mais, acho que 2 amistosos, um contra a Coreia do Sul e outro contra o Japão. Que convenhamos, não é parâmetro pra nada, principalmente quando na Copa você vai ter que enfrentar França, Argentina, Espanha. Então, pô, a Coreia e o Japão não vão servir pra muita coisa. Mas sei lá, eu espero que o Ancelotti dê um jeito e faça milagre. Do mesmo jeito que aquele Real Madrid de 22? É o de 22? Acho que é. Que foi virando todos os jogos na Champions e acabou ganhando, com o goleiro tendo que fazer milagre. Talvez isso aconteça. Sei lá, o Brasil vai virando jogos, vai indo de milagre em milagre, chega na final, o Alisson faz a partida da vida dele, afasta todos os fantasmas de críticas que ele recebe na seleção e, pô, Brasil hexa, Deus abençoe, eu poderia morrer feliz. Mentira, porque eu acho que acho que GTA 6 sai no mesmo mês da Copa, então eu não poderia morrer ainda. Mas, porra, seria muito bom, tá ligado? Neymar, porra, se for convocado, que também tem essa questão, finalmente poder, porra, ser colocado ali na prateleira de craques do futebol brasileiro indiscutivelmente. Porra, maior artilheiro, maior assistente, teria uma Copa, mesmo com a seleção de bagres que ele pegou desde quando ele iniciou a carreira. Porra, tem tudo pra ser um roteiro muito foda. Mas infelizmente eu acho difícil que isso vai acontecer, né? Mas me diga aí o que você acha. O que você acha, porra, dessa história da Argentina tricampeã do mundo? Se você tava torcendo pra Argentina ou pra França, que nem era o meu caso. Pra quem você vai torcer na próxima Copa? Se você, de repente, sei lá, você tem nacionalidade brasileira e belga, você vai torcer pra Bélgica, não sei. E se você acha que o Brasil realmente tem condição de ganhar uma Copa, eu acho, dessa Copa, né? Eu acho que não, mas a esperança é a última que morre.